Bom dia a todos e antes de mais muito obrigado por assistirem a este webinar. O meu nome é Pedro Ribeiro, sou responsável pelo Departamento Comercial e Técnico da Danosa em Portugal e hoje vou-vos falar um bocadinho sobre as nossas soluções para a envolvente opaca do edifício. Começaremos por vos dizer um bocadinho quem somos e depois já entraremos diretamente na análise ao projeto em estudo que foi definido então pelo Instituto Passive House. Portanto, o nosso core business está centrado nestas gamas de produtos: impermeabilização, isolamento térmico, acústico, claraboias e argamassas técnicas. Na diapositiva a seguir vamos detalhar um bocadinho mais isto, por isso não vou entrar em maior detalhe. Estamos presentes neste momento em cerca de 70 países. Temos 5 fábricas no mundo e 2 em construção, ou seja, a caminho de 7, e temos 8 filiais onde temos equipas a 100% a trabalhar e perfeitamente estabelecidas dentro desses mercados. Outra dos factos que eu gostava de mencionar aqui é a integração do processo de economia circular e da reciclagem no processo de produção do nosso isolamento térmico, que é realizado em Portugal, quer o processo de produção de produto acabado, quer o processo de reciclagem, um em Leiria, outro em Lisboa, e que levou uma reciclagem, por exemplo, no ano 2018, correspondente a 8.000 toneladas de material reciclado EPS, proveniente, por exemplo, de caixas de peixe e que vieram dar origem ao nosso poliestireno extrudido XPS. Dentro das gamas de produtos, então, tal e como já comentei anteriormente, impermeabilização, temos todas as soluções, todas as tipologias de soluções para impermeabilização, desde luminosa, a sintética, a líquida ou argamassas, inclusive poliureias, e depois disto fomos evoluindo para as soluções complementares, porque nascemos da impermeabilização luminosa, nomeadamente isolamento térmico, geotextas, drenagens, claraboias, tudo isto com uma relação direta com os nossos sistemas de impermeabilização e depois evoluindo naquilo que é o conforto inerente a cada edifício através do isolamento acústico e de produtos para reabilitação, como é o caso de argamassas de reparação, autonivelantes ou de produtos líquidos para a construção. Começamos, e antes de passar para aquilo que é o projeto, por vos dar dois conceitos, analisar um bocadinho quais são as características principais da estrela da companhia dentro da nossa gama naquilo que diz respeito à Passive House, que é o isolamento térmico em XPS. Depois disso vamos falar um bocadinho só sobre o conceito de cobertura invertida, mista e tradicional já dentro da análise do projeto, ok? O XPS, o que é que nós podemos dizer? Uma das principais características que o tornam um dos produtos com melhor relação qualidade-preço para a integração em determinadas soluções construtivas é a resistência térmica, onde tem um dado de condutibilidade térmica muito interessante, conseguindo com pouca espessura alcançar bom desempenho a nível térmico, embora existam obviamente produtos nesta característica específica melhores e piores, com mais baixas condutibilidades respectivamente e mais altas. É um produto que não absorve água e isto é muito importante para, se estamos a falar em coberturas mistas ou invertidas, obviamente, porque necessitamos de produtos que possam estar acima da cota da impermeabilização e para isso tem que ser um produto que não absorva água e que não se deteriore com a presença desta. É um produto transpirável, obviamente que não é tão transpirável, por exemplo, como outros produtos de isolamento térmico, como é o caso da Land Rocha ou do EPS. No entanto, é um produto que se considera e é transpirável quer pelas juntas, quer pelo próprio produto em si, embora não tanto como este. Mencionamos esta característica porque isto torna-o apto para aplicação em fachadas GETIX também. Máxima resistência à compressão dentro daqueles produtos, dentro dos produtos existentes para isolamento térmico, o XPS, o poliestireno extrudido, é dos convencionais aquele que consegue atingir maior resistência à compressão. Temos produtos de 200, de 300, de 500 e de 700 kPa de resistência à compressão, o que permite uma aplicação que vamos falar a seguir de um ensoleiramento geral diretamente sobre o produto. Prestações inalteráveis no tempo, e isto é também um facto muito importante a ressaltar, pelas características que tem, é um produto que é ao cabo de 50 anos, e nós temos obras com 50, 60 anos com este produto em que fizemos sondagens e que vimos que as prestações, quer a nível de condutibilidade térmica, quer a nível de resistência à compressão, por exemplo, se mantêm praticamente inalteráveis. Isto é de valorizar na medida em que nós vamos ter o mesmo desempenho térmico do produto, mesmo durante toda a sua vida útil, enquanto
isolamentos térmicos distintos, por exemplo, mais compressíveis, ou que se deixam degradar pela água, isso já não vai acontecer. Vão ter um desempenho numa fase inicial do projeto e um desempenho numa fase mais longínqua do projeto. Fácil e rápida a execução, pela característica de serem servidos em placas e facilmente ser cortado. Adequada à normativa em caso de incêndio. Obviamente que há determinadas soluções onde ele não pode ser aplicado pelo desempenho que tem, nomeadamente em fachadas, por exemplo, ETICS acima de 28 metros ou fachadas ventiladas. No entanto, em todas as outras soluções, ele acaba por dar resposta aos requisitos ao fogo que nós temos dentro das nossas soluções. Algumas delas vamos ver a seguir. É um produto perfeitamente certificado pela ENOR e eco-etiquetado, é um produto reciclado também para diferentes aplicações, quer em cobertura, em pavimentos, em paredes, etc. E, por último, uma das principais características é que é um produto reciclado, que neste momento pode ser reciclado a cerca de 60% a 70%, tem potencial de ser reciclado a 100%, sem grande problema. E aqui entramos naquela questão que se fala já há muitos anos sobre os plásticos e a redução dos plásticos. A minha interpretação é que, efetivamente, nós, no que diz respeito à reciclagem, acabamos por olhar para os plásticos como um material a evitar. No entanto, muitas das vezes substituímos por materiais compósitos, compostos por vários materiais e muito mais difícil de reciclar. O problema que tem o plástico é que, efetivamente, quando não é tratado convenientemente, quando não é reciclado, demora muitos anos até se poder, portanto, regenerar, digamos assim. E nesse sentido que a questão dos plásticos está muito mais relacionada com a forma como utilizamos do que com o produto em si propriamente dito. Nós podemos fazer EPS, reciclá-lo, fazer XPS, estamos a falar num ciclo de vida brutal de uma mesma matéria-prima. Uma alternativa que pode existir a este produto com menor espessura e maior desempenho, falamos então do PIR, do policicionerato, que pode ser uma solução também ele com boa resistência à compressão e quando há limitações de espessura. Entramos dentro do caso de estudo já imediatamente. Eu aqui não vou fazer nenhuma ressalva, uma vez que já foi analisado também nos últimos projetos. O que temos aqui são as características do valor U máximo admissível segundo a Passive House, não de forma global, para cobertura, parede e pavimento, quer seja em Bragança, Coimbra e Faro. Nós o que vamos fazer vai ser apresentar soluções construtivas que deem resposta a este projeto e que vocês vejam quanta espessura de isolamento, qual a solução que foi eleita e qual o resultado que obtivemos. Antes de começar nas coberturas, contar-vos apenas de forma muito sintética, muito rápida, a diferença entre coberturas invertidas e mistas e o porquê de nós defendermos estas duas soluções. As tradicionais, o isolamento térmico está por baixo da impermeabilização, nas invertidas por cima, nas mistas temos isolamento térmico abaixo e acima da impermeabilização. Numa cobertura tradicional temos uma grande vantagem de haver uma continuidade, de ser mais fácil continuar sempre com isolamento térmico e evitar as pontes térmicas. Numa cobertura invertida isto é mais fácil de executar porque existem zonas onde vamos ter que transformar a cobertura invertida numa tradicional para conseguirmos garantir essa continuidade, digamos assim. As mistas, por seu lado, permitem alcançar o melhor dos dois mundos, ou seja, a limitação que tem a tradicional é que a impermeabilização fica exposta à intempérie, na maioria dos casos, e não dura tanto quanto poderia durar se estivesse protegida da amplitude térmica pelo isolamento térmico. Uma mista, ao ter isolamento térmico por baixo e por cima, conseguimos uma continuidade de isolamento térmico e eliminação direta de pontes térmicas e conseguimos, por sua vez, também proteger termicamente a nossa impermeabilização e potenciar a sua durabilidade. Entrando dentro daquilo que são as soluções de coberturas para este projeto, nós, apesar de este projeto ter uma cobertura inclinada, nós definimos juntamente com a Passive House propormos coberturas planas, porque é o mercado em que nós trabalhamos e que somos fortes, e embora este projeto tenha uma cobertura inclinada, algumas destas que eu vos vou apresentar podem ser aplicadas neste projeto, outras que não. No entanto, deixamos a ressalva e fizemos o cálculo como se fosse uma cobertura plana, ok? Nesta solução que vemos aqui, temos-la composta por um isolamento térmico XPS, uma camada separadora geotêxtil que não permite o contacto entre o XPS e o PVC, que são quimicamente incompatíveis, outra camada separadora pelo mesmo motivo geotêxtil e uma lajeta térmica com 7 cm e meio, em que 3,5 corresponde a betão poroso e os 4 cm correspondem
XPS. Mediante seja em Bragança, em Coimbra e em Faro, considerando uma laje maciça de 20 cm e o pior cenário quanto à camada dependente, nós obtivemos uma necessidade de isolamento térmico desta camada inferior de XPS de 12 cm, no caso de ser XPS, atenção, para esta solução concreta, 12 cm no caso de Bragança, em que obtivemos um resultado coincidente com a exigência Passive House. Em Coimbra, 8 cm, obtivemos um resultado de 0,29, que fica por baixo dos requisitos da Passive House, e Faro, por último, 6 cm XPS, que nos leva a ter 0,35 e coincidente então com os requisitos. Ok? Esta é a primeira solução que vos queríamos apresentar. A segunda, o conceito é exatamente o mesmo, o que muda é que nós temos um PIR, um isolamento em polisilicionado por baixo, telas asfálticas, membranas impermeabilizantes bituminosas, ok? E depois por cima a solução é igual. Aqui o que vocês vão ver é que ao ser PIR e ter uma contibilidade melhor, ou seja, mais baixa, as espessuras da cobertura em si vão baixar, uma vez que a laje tem a mesma característica, a lajeta térmica exatamente a mesma característica, 4 cm XPS, e aqui, se bem recordam, na anterior que tínhamos o XPS, tínhamos 12 cm, 8 e 6, no caso do PIR vamos ter 8, 4 e 3. E o desempenho que conseguimos é inclusivamente melhor do que com o XPS, diminuindo espessura. Obviamente a solução de PIR é uma solução mais cara e quando existe espessura para podermos trabalhar a solução construtiva em si, não representa vantagem, até porque diz respeito à resistência à compressão, é pior do que o poliestireno extrudido em XPS, ok? Este é o conceito da cobertura mista e duas soluções para este projeto, com os resultados que vocês podem ver. Bragança 0,18 com 8 cm de PIR, Coimbra 0,27 com 4 cm e Faro 0,31 com 3 cm. Se nos vamos a uma cobertura invertida, neste caso unicamente com XPS, percebemos que com uma laje de betão de 20 cm, tal como nas anteriores soluções, e uma betonilha com um mínimo de 5 cm abaixo do cimento de cola, onde aderimos o cerâmico, nós temos, para alcançarmos os requisitos da Passive House, uma necessidade de introduzir isolamento em torno aos 18 cm de poliestireno extrudido no caso de Bragança, 12 cm no caso de Coimbra e 10 cm no caso de Faro, localizando respectivamente com um valor de U de 0,19, 0,27 e de 0,32, os três abaixo dos requisitos para essas zonas, digamos assim. Uma outra solução que nós também propomos e recomendamos é a solução de coberturas invertidas, mas ajardinadas, com uma terminação ajardinada, por vários motivos que agora não vamos entrar aqui dentro dessa análise, e neste tipo de solução construtiva, considerando um substrato vegetal de 20 cm, nós vamos ter uns requisitos a nível térmico, de isolamento térmico, 16 cm XPS com U de 0,20, 12 cm XPS no caso de Coimbra, com U de 0,26, e em Faro, 10 cm XPS com U de 0,31. Obviamente, e como já estão a ver, dentro das coberturas é onde temos maiores espessuras de XPS, de outro isolamento, para cumprir as exigências do projeto em si. Não aplicável neste projeto, um exemplo que deixo aqui para coberturas industriais, coberturas tipo deck, em que temos uma chapa perfilada, um isolamento térmico e o acabamento, neste caso, que nós propomos em co-roofing, por causa do índice de reflexão solar e da diminuição das necessidades energéticas interiores. Fica o exemplo desta cobertura, embora não seja aplicável neste projeto. Dentro daquilo que são as fachadas, basicamente o que nós oferecemos ao mercado são soluções do tipo ETICS. A nossa grande vantagem é que somos fabricantes de todo o sistema de forma integral, desde as argamassas ao isolamento, e podemos garantir todo o sistema como um só. É um sistema composto por argamassas de colagem, como é neste caso o Argotec Fixterm Elite. Temos dois tipos, Net Zero ou simplesmente Elite, mediante o tipo de isolamento utilizado, no caso XPS seria o Net Zero, e depois várias camadas deste produto, com barramento armado e a terminação acrílica neste caso. O que é que obtivemos? Com alvenarias tradicionais de tijolo de 15 cm de 15 cm, ok? Tijolo de 15, tivemos necessidade em Bragança de aplicar 12 cm de isolamento na fachada ETICS, com uma espessura de fachada de 29,8 cm e com o U de 0,25, coincidente com a exigência da Passive House.
Por sua vez, em Coimbra, com 8 centímetros, já chegamos aos 0,35, que é a espessura exigida pela Passive House, e ficamos com uma espessura de fachada de 25,8, a mesma do que em Faro, com os mesmos 8 centímetros e com os mesmos requisitos. Aqui poderia eventualmente ter-se baixado a solução a 7 centímetros, mas como não é uma espessura comercial, com 6 já não cumpríamos, com 7 sim, deixámos estar os 8 centímetros, que é a mínima espessura comercial equacionável para este tipo de soluções. Se nos vamos a EPS, exatamente os mesmos supostos, aqui a diferença está na espessura de isolamento e, consequentemente, na espessura da fachada em si. Já nos vamos a fachadas cerca de 2 centímetros mais espessas e espessuras de isolamento de 14, 10 e, neste caso, 7 centímetros, porque os 7 centímetros existem comercialmente no caso do EPS. No que diz respeito a pavimentos, como vocês já perceberam, já falámos de coberturas, já falámos de fachadas, vamos agora falar de pavimentos, estamos a falar toda a envolvente térmica do próprio edifício em si. No que diz respeito a pavimentos, não há, obviamente as espessuras vão ser menores, por não termos um diferencial de temperaturas tão significativo, digamos assim. Neste caso foi considerada uma laje térrea de 16 centímetros de espessura e sobre esta foi feita uma solução, ou abaixo desta é executada uma solução com isolamento térmico em contínuo, com uma impermeabilização de base bituminosa aplicada sobre um botão de limpeza, que por sua vez tem uma membrana drenante por baixo. Com esta solução construtiva que nós vemos à nossa esquerda, para cumprir os requisitos de Passive House em Bragança, Coimbra e Faro, nomeadamente no 040, 050 e 1, nós necessitamos ter uma espessura de isolamento térmico em poliestireno extrudido de 8 cm, no caso de Bragança, de 6 cm no caso de Coimbra, e de 4 centímetros no caso de Faro, obtendo um desempenho muito melhor do que aquele que seria requisito da Passive House. No entanto, esta é a menor espessura comercial existente para este produto poliestireno extrudido, 4 centímetros. Daí termos colocado esta solução, com 3 centímetros seria suficiente, mas comercialmente não está disponível esta espessura. Vou-vos agora mostrar uma solução também a título de exemplo, embora este projeto não o contemple, soluções enterradas, em que aqui a solução passa por dar continuidade à solução anterior e aplicar diretamente sobre ela uma impermeabilização de base bituminosa, um isolamento térmico que pode ser colado e uma membrana drenante com um tubo geodreno para encaminhamento de águas, basicamente limitar a existência de água no paramento vertical junto ao isolamento térmico e à impermeabilização. Lá está, precisamente também por aqui ser uma cobertura invertida. Ao conseguirmos tirar daqui a água, vamos conseguir um melhor desempenho. Está um exemplo de um isolamento térmico, neste caso só dos isolamentos convencionais, apenas o XPS o consegue realizar e ser executado sobre ele diretamente um isolamento geral ou uma laje térrea, que à esquerda vemos a transição entre a horizontal que vemos nesta foto e a vertical da fachada, neste caso uma fachada do tipo ventilada. Por último, dizer-vos que o nosso departamento técnico está totalmente disponível e oferece os serviços de assistência técnica em obra presencial e online, pontos de inspeção técnica, relatórios de obra, certificações e garantias dos produtos, obviamente sempre que assim for solicitado, seguimento de obra com drone mediante agendamento, programas de formação contínua, cálculos de isolamento acústico, cálculo de isolamento térmico, preços compostos, ou seja, estimativas orçamentais e descritivos para mapa de quantidades, bibliotecas em DWG, bibliotecas Revit, ou seja, em BIM, e por último o apoio técnico e o suporte de um BIM Manager que temos dentro da nossa equipa técnica. Deixo-vos os contactos da nossa equipa em Portugal. O departamento técnico neste momento é assegurado pela engenheira Catarina Mendes a norte e pela engenheira Filipa Barbosa a sul, e este é também o nosso departamento comercial. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em contactar-nos. Muito obrigado por terem assistido a este webinar.